todo Samsung, quando a gente baixa o esquema da Samsung, né, manual de serviço da Samsung, tem uma grande diferença, manual de serviço e esquemático. Né? Manual de serviço ele vai estar mais com troubleshooting, né? Ele vai estar mais com uma sequência de passo a passo para você fazer, e vai ter fragmentos de esquema, né? Ele não vai ter o esquema completo como a gente é acostumado a verificar no Samsung, nos Motorolas, nos LGs. A gente consegue nos Motorolas ter todo o esquemático, nos iPhones também ter todo o esquemático, não é comum da gente ter. Agora, em Samsung não é essa mil maravilha, né? Samsung aí sempre falta algo, faltam fragmentos do circuito elétrico, né? E isso pode, às vezes, dificultar o nosso possível reparo, né? Por não ter toda parte do esquema, né? Só tem um pedaço, então fica muito difícil aí a gente estar obtendo êxito, né? Apesar que a gente pode sempre buscar similaridade dos circuitos, né? O circuito de backlight, como a gente falou na aula passada, não é diferente do circuito backlight de um J8, não é diferente do circuito de backlight de um Motorola Moto G5, né? Pode ser sim que o circuito chaveador, o boost, né? Que eleva a tensão do circuito de backlight esteja acoplado internamente no PMIC. Tá? Então, quando a gente vê lá PMI, né, ele vai estar junto com o circuito de carga e também pode ter lá o seu circuito de backlight internamente nesse gerenciador, nesse Power Manager. Né? Então, mas não vai ser diferente, ele vai ter sua estrutura interna, né? Vai ter lá as suas saídas, como anodos, os catodos, porém, você não vai ver esse seisinho do backlight solto na placa, igual você vê aí dos iPhones, igual você vê aí de alguns Samsungs, né, de alguns LGs, você não vê. Alguns Motorolas estão incorporados dentro do próprio PMIC, né? Então o PMIC ele gerencia energia, gerencia aí a parte de retroiluminação e também a gente vai encontrar alguns aparelhos que vai ter aquela tensão negativa e positiva para alimentar o LCM, para alimentar o cristal líquido, né? Então é importante a gente estar sempre frisando isso, que a gente não vai conseguir encontrar da Samsung, né, todos os esquemas, né, todas as informações que a gente vai precisar para reparar. Existe sim, hoje, graças a Deus, né, algumas ferramentas que a gente pode estar adquirindo aí, né, que ela vai conseguir aí nos dar esse tipo de informação, né? Um exemplo aí é a DZKJ, que ela tem muita quantidade de informação nessa donglezinha, né? Então é interessante a gente está adquirindo esse tipo de ferramenta, né? Adquirir esse tipo de ferramenta aí é sempre interessante. Então nós temos aí, vocês lembram da DZKJ? Então, junto com essas ferramentas, ela tem sim um arsenal de esquemático, um arsenal de informações, a questão do Hard Solution, né? E uma das coisas mais importantes também que a gente não pode deixar de frisar é a questão do roteamento de pad, né? Você pega uma placa, uma board, né? Então, deixa eu centralizar aqui, colocar uma placa aqui embaixo do microscópio para que a gente consiga aí estar mais ou menos desenhando o que a gente quer, né? Por exemplo, né? A gente está com uma placa aqui embaixo do microscópio, vou aproximar aqui, e quando a gente tem na nossa ferramenta de roteamento de pad, né, esses programas nada mais é do que eles raspam toda a superfície da placa e vão mapeando pad por pad, aonde esse pad está ligado, aonde esse pad está ligado, esse pad faz continuidade com quem, e vão plotando aí numa ferramenta de CAD essa informação. Então, quando se rompe um pad desse aqui, né, a gente consegue estar buscando a continuidade desse pad, né, a sua sequência, a sua continuidade, em qual linha esse pad vai estar amarrado. Então, fica muito fácil o reparo, né? A gente tem um grau de acertabilidade com essa ferramenta, né, com a disponibilidade dessas ferramentas, a gente consegue levar o nosso reparo, né? A quantidade de aparelhos que são reparados na nossa assistência técnica, né? E isso é importante, que a gente ganhe desempenho. Hoje, cada dia mais o técnico
A assistência técnica ela tem menos tempo na assistência, né? E quanto menos tempo você parar para fazer uma análise, né, mais dinheiro entra na sua assistência técnica, mais agilidade você ganha, né? Porque também o cliente procura essa agilidade para a gente, então, com a gente, então é importante a gente ter sim em mãos essas ferramentas, né? Ah, mas eu só tenho dinheiro para comprar uma. Faça um investimento, né? Pensa um pouquinho, deixa de comprar uma bermuda, deixa de comprar uma cerveja, né? De tomar uma rodada de cerveja no final de semana para adquirir uma ferramenta dessa, porque cada ferramenta dessa se paga em um reparo, né? Então, se você reparar, vou usar a DZK, vou usar ela, né? Então, em um reparo você paga o uso da ferramenta que é anual. Então, é interessantíssimo aí a gente ter em mãos todas as ferramentas necessárias para que se faça um reparo, né? Então, tem que ter a DZK, tem que ter a Fuxingi, tem que ter a ZXW, tem que ter a EasyDraw, né? Quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor, não é? Porque a gente tem uma tomada de decisão muito mais fácil, não é? E mais ágil aí para a gente realizar esses reparos, né? E o esquemático, né? O esquema elétrico é importante, é de suma importância, tá? Porém, essas ferramentas de roteamento de pad vêm realmente para facilitar as nossas vidas, né? Um exemplo clássico que eu gosto de frisar aqui é o uso da ZXW, né? Então vamos abrir a ZXW e vou estar mostrando para vocês aí essa interface da ZXW, né? Como ela facilita o nosso dia a dia, né? Então, como ela facilita aí o nosso dia a dia. Então, é importantíssimo aí a gente ter essas ferramentas em mãos, tá? Ter essas ferramentas em mãos aí é importantíssimo, né? Para ganhar realmente desempenho em nossas manutenções, não é? Estamos aqui com a ferramenta, um exemplo clássico que eu gosto de tratar a utilização dessas ferramentas, né, como elas facilitam a nossa vida, né? Por exemplo, a gente vai vir aqui na aba Samsung, vamos escolher um desses Samsungs aqui, ó, são bem... tem muito no mercado, né? Vamos escolher o J2 Prime, né? Então a gente tem essa visão aqui, ó, de roteamento de pad, né? Por exemplo, vamos supor que um pad desse aqui se rompeu, né? Um pad desse aqui se rompeu. Na troca de um conector, numa oxidação, perdemos esse pad. Está marcado para vocês, o primeiro, né, de cima para baixo. Perdemos, né? E agora? Como é que a gente faz? Né? Vamos buscar continuidade, vamos testar com multímetro, vamos pegar uma placa espelho, né? Aí já existe aí, já vai aumentando o grau de dificuldade, né, em se fazer esse tipo de reparo. Então podemos ver aqui, ó, que daquele pino ali a gente vai procurar, ó, vou maximizar aqui, daquele pino lá, podemos fazer um jumper daqui até aqui, porque aqui é a continuidade, né? Supondo que perdemos aqui o pad do microfone, tá? Lá, perdemos o pad do microfone, a gente vai jumpear até o próximo componente que está em vermelho. Então, olha como é que é interessante este recurso, esta ferramenta. Perdemos o power, né? O pino lá, o botão power. Perdemos o botãozinho aqui, uma oxidação, né? Às vezes aí um lojista removeu e arrancou o pad junto. A gente clica nele, ó, e já mostra o próximo componente aqui, em vermelho, né? Ele mostra continuidade, né? Daqui a gente vai ter uma resistência em série com a linha, por se tratar de uma linha de botão power, né? Aqui chega nesse circuitozinho aqui, com certeza aqui deve ir lá para o PMIC, para despertar este aparelho. Então, a gente também
não deve 100% confiar no roteamento de pad, porque são ferramentas feitas por humano, né? E também essas ferramentas são suscetíveis a ter um monte de errinho, né? Então a gente vai buscando. Interessante, ó, essa parte toda cinza aqui são GNDs, então a gente já dá para contar quantos GNDs tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 GNDs. Se eu tiver esse cara aqui bipando, né, na escala de continuidade, possivelmente a gente vai ter aí um curto, uma fuga, né, nessa linha. Aí a gente já vai para o próximo componente. Vai para o próximo componente, a gente consegue aí rastrear toda a placa.